Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Sistur. Nós estamos terminando hoje o estudo do conjunto da organização estrutural AOE. Hoje nós vamos falar sobre aquela parte da AOE que por muitas vezes passa despercebida. A gente lembra dela porque a estrada está ruim, o Wi-Fi não funciona, a energia elétrica, as ruas estão escuras, a telefonia está ruim. Enfim, nós vamos falar sobre aquela que, em muitos casos, atrapalha o turismo, atrapalha o desenvolvimento da cidade, atrapalha o morador local, ou seja, a infraestrutura. Professor Mário, é com o senhor. Olá, cumprimentando a todos, vamos dar sequência ao estudo do Sistur. Vamos falar hoje sobre o subsistema da infraestrutura. O subsistema da infraestrutura ocupa a posição estratégica no sistema de turismo, o nosso Sistur, pois fornece a base material indispensável ao funcionamento dos destinos turísticos. A mobilidade dos fluxos, a sustentação dos equipamentos e serviços turísticos no contexto dos estados modernos. Observa-se uma mudança estrutural no papel do poder público, que deixa de atuar prioritariamente como provedor direto para assumir funções de regulador, indutor, articulador, facilitador e integrador de parcerias, sobretudo com a iniciativa privada e o terceiro setor. No Brasil, essa atuação se expressa de forma clara no apoio aos pequenos e médios empreendedores, especialmente por meio de instituições como o SEBRAE, que atua na identificação de oportunidades, negócios e nichos de mercado, inclusive no turismo. Soma-se a isso a relevância das políticas de formação e capacitação profissional, com destaque para o SENAC e, no âmbito do Estado de São Paulo, para o CEPAM, além do incentivo e participação da iniciativa privada em consórcios intermunicipais voltados ao desenvolvimento turístico. A análise do subsistema de infraestrutura envolve questões complexas, relacionadas à natureza, ao custo e ao momento adequado dos investimentos, considerando que seus custos e benefícios são amplamente distribuídos entre diferentes setores econômicos e sociais. Não se trata, portanto, de investimentos com retorno exclusivo para o turismo, embora em regiões com vocação turístico-recreativa, a infraestrutura possa gerar efeitos multiplicadores de longo prazo, impulsionando outros setores da economia. Podemos nos concentrar em duas grandes categorias. A primeira refere-se à infraestrutura de acesso aos destinos turísticos, englobando aí os diversos modais de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, etc., e suas facilidades. A infraestrutura urbana é aquela que é responsável por assegurar condições mínimas de habitabilidade e suporte aos equipamentos e serviços turísticos. Nesse contexto, estabelece-se uma distinção fundamental entre infraestrutura geral e infraestrutura específica. A infraestrutura geral
caracteriza-se por atender simultaneamente ao turismo e aos demais setores da economia, como indústria, comércio, agricultura e áreas residenciais. Inclui também a rede viária, os sistemas de transporte, de telecomunicações, energia, abastecimento de água, esgotamento sanitário, entre outros serviços públicos básicos, em destinos turísticos urbanos consolidados. Essa infraestrutura já se encontra em grande parte instalada antes do desenvolvimento do turismo, permitindo que os visitantes utilizem os mesmos serviços destinados à população residente. Já a infraestrutura específica é aquela diretamente motivada pelo processo de ocupação turístico-recreativa do território, ou pelo turismo enquanto atividade econômica particular. Ela pode ser classificada segundo a localização do investimento ou segundo sua função estritamente turística, sempre tendo como critério central a demanda. Exemplos incluem vias de acesso e áreas essencialmente turísticas, serviços de transportes específicos, como balsas, obras de proteção ambiental integradas à paisagem, acessos a praias e rios, também envolvendo os equipamentos como teleféricos em regiões montanhosas. No Brasil, é comum que os municípios recorram a recursos do Ministério do Turismo para financiar obras viárias justificadas pela melhoria da mobilidade turística e pelo aumento da competitividade do destino. O aumento do fluxo turístico em áreas de concentração ou em regiões estratégicas para a geração de divisas e emprego implica inevitavelmente a ampliação da infraestrutura existente. Esses investimentos podem ser locais, como iluminação pública, pavimentação e acessos, ou de maior escala, como aeroportos e rodovias. Em geral, cabe ao poder público executar essas obras estruturantes e devem anteceder os investimentos privados em equipamentos receptivos. Contudo, diante da escassez crescente de recursos públicos, as parcerias público-privadas surgem como alternativa relevante para viabilizar o desenvolvimento de destinos com vocação turística. A implantação dos equipamentos receptivos como meios de hospedagem e instalações turístico-recreativas é a atividade típica da iniciativa privada. Mas, nos países em desenvolvimento, requer forte apoio governamental, sobretudo por meio de financiamentos de longo prazo e incentivos fiscais. Nos programas globais de desenvolvimento, a infraestrutura deve ser planejada de forma absolutamente integrada e coordenada com os demais investimentos, preferencialmente antecedendo-se à medida que o turismo cresce, intensifica-se o consumo de energia, água, comunicações
e outros serviços urbanos, podendo-se inicialmente atender à demanda da infraestrutura, como observado em áreas do litoral paulista. Compromete a qualidade do turismo se não houver investimentos adequados e oportunos. Destaca-se que, até certo limite, deficiências de infraestrutura são menos prejudiciais ao crescimento do turismo do que a escassez dos meios de hospedagem. Os turistas tendem sempre a tolerar algumas limitações, desde que não resultem em desconforto excessivo, riscos à saúde ou condições precárias de higiene e salubridade. O diagnóstico da infraestrutura de destinos, polos ou núcleos receptores de turismo deve abranger de forma ampla os serviços urbanos, considerando especialmente os desafios impostos pela sazonalidade turística, a ampliação de infraestruturas para atender aos picos da alta temporada, pode resultar em subutilização e custos elevados nos períodos de baixa demanda, o que exige planejamento criterioso. Dados da pesquisa da demanda internacional pelo laboratório da FIPE, observatório, melhor dizendo, da FIPE, Observatório Específico de Turismo, indicam melhora gradual na avaliação da infraestrutura brasileira por turistas internacionais. Entre 2015 e 2016, com avanços significativos em telecomunicações, transporte público, sinalização turística, segurança pública, rodovia e aeroportos, lembrando também a concessão de aeroportos, como está ocorrendo em diversas capitais e municípios do estado de São Paulo e de outros estados da federação. A concessão de aeroportos é iniciativa privada, portanto, no âmbito do Programa de Investimentos em Logística, o PIL, que reforça a expectativa da melhoria contínua na qualidade dos serviços, uma vez que os contratos condicionam sua manutenção a avaliação positivas crescentes por parte dos usuários. E, por fim, a análise dos problemas e das perspectivas da infraestrutura turística deve considerar não apenas os aspectos quantitativos e qualitativos, mas também sua localização, causas estruturais e conjunturais, tendências de evolução e a relevância das variáveis envolvidas para o desenvolvimento do SISTUR. A partir desse diagnóstico, tornam-se possíveis a definição de políticas públicas, metas, responsabilidades do poder público e do setor privado, bem como dos instrumentos necessários para a implementação eficaz das ações planejadas. Professor, de que forma a mudança no papel do Estado de provedor para indutor e articulador influencia o desenvolvimento da infraestrutura turística no Brasil? A mudança do papel do Estado redefine a forma de planejamento e execução dos investimentos em infraestrutura turística. Ao deixar de atuar exclusivamente como provedor direto, o Estado passa a exercer funções estratégicas de regulação, indução e articulação de parcerias.
especialmente com a iniciativa privada e instituições de apoio, como o SEBRAE e o SENAC. Essa atuação amplia a capacidade de identificar oportunidades de negócios, qualificar mão de obra e viabilizar investimentos por meio de consórcios intermunicipais e parcerias público-privadas. Como resultado, o desenvolvimento da infraestrutura turística torna-se mais integrado, eficiente e alinhado às vocações regionais, ainda que dependa de coordenação institucional e de marcos regulatórios consistentes. Qual a importância da distinção entre infraestrutura geral e infraestrutura específica para o planejamento do turismo em destinos consolidados e emergentes? A distinção entre a infraestrutura geral e específica é fundamental para orientar decisões de investimento e evitar a alocação inadequada de recursos públicos e também a infraestrutura geral, que atende simultaneamente ao turismo e a outros setores da economia, sendo essencial para a organização social e econômica dos territórios. Já a infraestrutura específica é diretamente motivada pela demanda turística e pela ocupação turístico-recreativa do espaço. Em destinos já consolidados, especialmente urbanos, a infraestrutura geral costuma estar previamente instalada, reduzindo a necessidade de investimentos específicos em destinos emergentes. Contudo, a ausência ou insuficiência de infraestrutura específica pode comprometer a competitividade do turismo, exigindo planejamento baseado na demanda real e no potencial da geração de benefícios econômicos e sociais. Voltando ao texto. Ainda é importante falarmos sobre os serviços urbanos. Serviços urbanos constituem o conjunto de atividades essenciais sob responsabilidade direta do poder público, municipal, estadual, federal, e são indispensáveis tanto à qualidade de vida da população residente, quanto à implantação e o funcionamento de empreendimentos habitacionais, empresariais e turísticos. Esses serviços integram, em seu conjunto, as atividades fim da administração pública local e formam a base estrutural que sustenta o desenvolvimento urbano e turístico. Entre os principais serviços urbanos destacam-se energia e iluminação pública, limpeza pública, transporte coletivo, comunicações, abastecimento, conservação de logradouros públicos, controle da poluição da água e do ar e os equipamentos e serviços diretamente vinculados à infraestrutura turística. No contexto do turismo, esses serviços assumem papel estratégico, pois impactam diretamente a imagem do destino, a experiência do visitante e a competitividade territorial, ao mesmo tempo em que atendem às necessidades cotidianas da população local. Saneamento básico é uma delas e, portanto,
cabe uma fala específica sobre esse aspecto. O saneamento básico é compreendido como o controle dos fatores do meio físico que podem exercer efeitos prejudiciais ao bem-estar físico, mental e social da população. Trata-se de um componente essencial da infraestrutura urbana, cuja ausência ou deficiência compromete não apenas a saúde pública, mas também o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental. As atividades de saneamento ambiental abrangem o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de águas residuárias, o manejo de resíduos sólidos, o controle da poluição da água e do ar, o controle de pragas urbanas e a higienização de habitações locais de trabalho, educação e recreação, tradicionalmente atribuídas aos municípios. Essas atividades podem assumir caráter regional em áreas de intensa urbanização e industrialização, como as regiões metropolitanas e zonas litorâneas. Nesse contexto, estados e União atuam como instâncias de apoio técnico e financeiro. Embora o saneamento não seja uma atividade diretamente turística, ele impacta e é impactado pelo turismo, pois a intensificação dos fluxos turísticos amplia a demanda por água, saneamento e serviços ambientais, enquanto a precariedade desses sistemas compromete a atratividade e a segurança sanitária dos destinos. Ainda sobre o abastecimento de água, é apontado como um dos investimentos mais relevantes para a saúde pública e para a melhoria das condições de vida de uma comunidade. A expansão desses serviços contribui para o controle de doenças, a promoção de hábitos de higiene, o desenvolvimento de atividades recreativas, o aprimoramento da limpeza urbana e o aumento da segurança coletiva, inclusive por meio do combate a incêndios. A eficiência do sistema de abastecimento depende do adequado funcionamento de todas as suas etapas, desde a captação, adução, tratamento, reservação e distribuição e controle do consumo. Cada uma dessas operações deve ser dimensionada de forma compatível com a demanda, presente e futura, considerando aspectos técnicos como a vazão, capacidade de estações de tratamento de água e esgoto, extensão e idade das redes e existência de mecanismos de medição do consumo. Os principais indicadores do serviço incluem a incidência de doenças de origem hídrica, a porcentagem da população atendida, o volume diário de água distribuído por habitante, a qualidade da água, a regularidade do fornecimento e a pressão na rede. O padrão desejável é o atendimento de, no mínimo 80% da população urbana, com água tratada na proporção de 250 litros diários por habitante, evidenciando a centralidade desse serviço
para o desenvolvimento urbano e turístico sustentável. A coleta e disposição de influentes e resíduos sólidos, a ampliação do abastecimento de água, torna indispensável a implantação de um sistema ou de sistemas eficientes de coleta e tratamento de esgoto. A inexistência ou precariedade desses sistemas de esgotamento provoca a contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas, além de criar focos de disseminação de doenças em áreas litorâneas e ribeirinhas. O lançamento de efluentes, corrigindo, sem tratamento compromete gravemente os ecossistemas e inviabiliza atividades turísticas associadas ao lazer, às praias e aos rios. Os sistemas de esgotamento sanitário atendem a objetivos sanitários como a proteção da saúde pública e do meio ambiente, e econômicos ao favorecer a valorização imobiliária, a atração de investimentos produtivos e a implantação de equipamentos turísticos. A eficiência desses sistemas depende da adequada coleta, afastamento, tratamento e disposição final dos efluentes, bem como da capacidade de assimilação dos corpos receptores. No que se refere aos resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é regulada pela Lei número 12.305/2010, estabelece diretrizes relevantes, como a eliminação de lixões, o fortalecimento da coleta seletiva e a implantação de logística reversa. A política reconhece explicitamente a relação entre turismo e resíduos ao exigir planos completos de gestão em municípios de especial interesse turístico, independentemente de seu porte populacional. Dessa forma, creio que evidencia-se a necessidade de ações específicas para controlar e mitigar os impactos gerados pela atividade turística na produção de resíduos. A limpeza pública tem como objetivo assegurar o asseio urbano, o conforto da população e o funcionamento adequado dos sistemas de drenagem, além de eliminar focos de poluição e proliferação de vetores de doenças. Trata-se de um serviço essencial para a salubridade urbana e para a percepção positiva dos espaços públicos, especialmente nos destinos turísticos. Os padrões desejáveis incluem a coleta, o transporte e a destinação final adequada dos resíduos, a varrição e lavagem de vias e logradouros, a limpeza de praias, áreas de lazer, mercados e feiras, a instalação de equipamentos para descarte correto de lixo e a educação da população quanto ao uso desses dispositivos. Também se destaca a importância da desobstrução de galerias de águas pluviais, prevenindo alagamentos e degradação ambiental. Os indicadores de desempenho desses serviços incluem a porcentagem da população urbana atendida pela coleta de lixo,
A frequência da coleta é a extensão das vias públicas coberta por serviços regulares de varrição, aspectos diretamente associados à qualidade ambiental e à atratividade turística dos destinos. Professor, por que os serviços urbanos e saneamento básico, embora não sejam atividades turísticas em si, devem ser considerados estratégicos para a competitividade dos destinos turísticos? Bem, os serviços urbanos e saneamento básico são estratégicos para o turismo porque constituem a base da qualidade ambiental, da salubridade e do conforto, tanto da população residente quanto a dos visitantes, os fluxos turísticos. A precariedade desses serviços compromete a imagem do destino, gera riscos à saúde pública e inviabiliza a própria prática da atividade. Atividades turísticas, especialmente as associadas ao lazer, ao entretenimento, à recreação e ao uso de recursos naturais. Assim mesmo, não sendo atividades turísticas diretas, sua eficiência é condição indispensável, sine qua non, para sustentabilidade, a atratividade e a competitividade dos destinos no âmbito do Sistur. De que maneira a expansão do abastecimento de água sem o correspondente investimento em coleta e tratamento de esgotos pode gerar impactos negativos para o turismo? A própria expansão do abastecimento de água, sem investimentos simultâneos em esgotamento sanitário, intensifica a geração de águas residuárias, que, quando não tratadas, contaminam o solo, os rios, os lençóis freáticos e as áreas costeiras, em destinos turísticos, especialmente litorâneos e ribeirinhos. Esse desequilíbrio resulta na degradação ambiental, no comprometimento de praias e corpos de água e na perda da qualidade paisagística. Fatores diretamente ligados à experiência turística. Dessa forma, o turismo passa de indutor de desenvolvimento a vetor de degradação, comprometendo sua própria base de sustentação. Voltando ao texto. Ainda sobre a poluição da água e do ar, é importante destacar que, embora não seja de competência exclusiva da administração municipal, ela deve ser obrigatoriamente registrada e analisada no diagnóstico da infraestrutura urbana e turística. A limitação dos recursos técnicos, financeiros, operacionais dos municípios, à exceção dos serviços de esgotamento sanitário, articula o enfrentamento direto desses problemas, mas não reduz sua relevância para o planejamento territorial e turístico. A poluição hídrica manifesta-se principalmente pela contaminação de rios, represas, praias e orlas marítimas decorrente do lançamento excessivo de esgotos domésticos e, sobretudo, de efluentes líquidos industriais sem tratamento adequado. Esses impactos comprometem a flora, a fauna e a qualidade ambiental dos destinos, afetando diretamente a prática do turismo, especialmente em áreas litorâneas, fluviais e de lazer, associado à água.
No caso da poluição do ar, destaca-se a presença de estabelecimentos industriais nocivos ou incômodos situados dentro ou nas proximidades das áreas urbanas, emissões de odores desagradáveis, poeira, fuligem e resíduos gasosos que reduzem a qualidade ambiental e afetam a saúde da população, prejudicando a atratividade turística, interferindo negativamente na imagem do destino. Falando um pouco sobre energia elétrica e iluminação pública, é bom lembrar que os serviços de energia elétrica e iluminação são essenciais para toda a população e desempenham um papel estratégico na segurança, no funcionamento das atividades econômicas e na qualidade do ambiente urbano e turístico. A energia elétrica atende domicílios e empresas e viabiliza a iluminação pública, fundamental para o tráfego noturno. A segurança desses espaços coletivos e o uso adequado dos equipamentos sociais e turísticos. A eficiência desse serviço depende do desempenho integrado das etapas de geração, transmissão, transformação e distribuição, geralmente sob a responsabilidade de concessionárias estaduais, federais ou privadas, além de instalações e manutenção dos pontos de iluminação pública. Os indicadores de desempenho incluem o percentual da população urbana e rural, atendida a cobertura da iluminação pública nas vias, a ocorrência de quedas e interrupções no fornecimento, especialmente em horário de pico, e a existência de áreas periféricas desatendidas. Os padrões desejáveis prevêem o fornecimento adequado para fins industriais, empresariais, domiciliares e rurais, bem como iluminação pública em todas as ruas, com menos de 50% dos lotes ocupados, nas vias comerciais de grande tráfego e nos acessos aos equipamentos sociais, reforçando a segurança e o conforto urbano e turístico. Ainda lembrando que no transporte coletivo, o transporte coletivo tem como meta garantir os deslocamentos rápidos, seguros, econômicos e eficientes para as populações urbana e rural, assegurando o acesso aos locais de trabalho, aos equipamentos sociais e, especialmente, aos espaços de interesse turístico. Em áreas de destinação turística, o transporte coletivo é essencial para a manutenção dos fluxos internos, independentemente dos serviços receptivos privados ou dos tours organizados pelas operadoras. A sua exploração pode ocorrer diretamente pelo poder público municipal ou por meio de concessões à iniciativa privada. Os principais indicadores de eficiência incluem a existência do serviço nas zonas urbanas e rural e a proporção da população residente mais de 2 quilômetros do centro urbano ou de terminais com frequência diária. Os padrões desejáveis prevêem sistemas que permitam alcançar qualquer ponto da cidade em até 45 minutos, com deslocamentos a pé limitados, além de linhas regulares para as áreas rurais e municípios vizinhos, possibilitando ida e retorno no mesmo dia, condição fundamental para a integração
territorial e turística. Lembrando ainda sobre as comunicações, que viabilizam o contato rápido da população residente e flutuante, os turistas, com serviços de saúde, segurança pública e com os setores produtivos, incluindo o comércio, indústria e turismo. No contexto contemporâneo, a conectividade assume papel central, especialmente pela crescente dependência de telefonia móvel e internet. Para o turismo, a disponibilidade de internet e telefonia móvel, especialmente sem fio, é imprescindível. Não se entende hoje um destino turístico que não tenha essas condições, porque qualquer turista está sempre com o seu aparelho móvel de telefonia. Tanto para atender às necessidades dos visitantes durante suas atividades, mensagens, redes sociais, compartilhamento de experiências, quanto para viabilizar transações comerciais, reservas, pagamentos e conexão com plataformas digitais de distribuição. Os indicadores de eficiência incluem o número de telefones por 100 habitantes, o tempo de espera para ligações, a frequência de interrupções, a existência de serviços postais, a cobertura da telefonia celular e o grau de disponibilidade de internet cambiada e sem fio, fatores diretamente associados à competitividade dos destinos turísticos. Ainda lembrando a questão do abastecimento, o serviço de abastecimento visa assegurar à população o acesso a gêneros alimentícios frescos, de qualidade e preços adequados. No âmbito municipal, destacam-se duas operações centrais: a construção e manutenção de mercados municipais e feiras livres, e a implantação e conservação de abatedouros em condições sanitárias adequadas. Os indicadores de eficiência referem-se às condições físicas, higiênicas e operacionais desses equipamentos, bem como a regularidade e a localização das feiras livres. O padrão desejável estabelece a existência de pelo menos um mercado e um matadouro instalados em edificações próprias, mantidos sob rigorosas condições sanitárias, contribuindo para a segurança alimentar da população e para a oferta de serviços adequados ao turismo. Lembrando também na conservação e na preservação de logradouros públicos. A conservação e preservação dos logradouros públicos tem como objetivo garantir condições permanentes de tráfego, superar obstáculos naturais, como rios e vales, e proporcionar conforto urbano, reduzindo poeira e outros agentes poluentes. Também as operações incluem a conservação de vias pavimentadas e não pavimentadas, estradas municipais, pontes e viadutos, a pavimentação de passeios e vias públicas e a execução de obras de drenagem. Os indicadores de eficiência consideram a extensão e as condições das estradas municipais e a trafegabilidade durante o período chuvoso. O percentual da população urbana atendida por vias pavimentadas
e a disponibilidade de equipamentos e pessoal para manutenção. Os padrões desejáveis prevêem guias, sarjetas e passeios pavimentados em vias urbanas, com pelo menos 50% de ocupação dos lotes, pavimentação de vias de grande fluxo e manutenção regular das estradas e ruas não pavimentadas, assegurando mobilidade e acessibilidade aos espaços turísticos. Ainda sobre equipamentos e serviços de infraestrutura do turismo, devemos lembrar que esses equipamentos e serviços englobam serviços de saúde, preservação ambiental e cultural, e demais serviços urbanos integrados por meio de uma política específica voltada ao desenvolvimento turístico recreativo. A avaliação da eficiência dessa infraestrutura deve abranger ações permanentes de preservação do patrimônio natural e cultural, conservação de espaços culturais e recreativos e de seus acessos e sistemas de informação e sinalização turística, instalação de equipamentos especiais de acesso a áreas de interesse paisagístico, áreas destinadas a camping, equipamentos de conforto ao público, terminais de transporte e áreas de estacionamento. Os indicadores incluem a existência desses equipamentos, o percentual da população flutuante que os utiliza, o nível de atendimento e o grau de satisfação dos turistas. O padrão desejado estabelece que todo núcleo receptor de turismo disponha de um conjunto mínimo de equipamentos e serviços capaz de sustentar as iniciativas do setor, com um nível de atendimento nunca inferior a 60%, garantindo funcionalidade, conforto e competitividade ao destino turístico. Por que o transporte coletivo é considerado um elemento chave para a integração do turismo ao cotidiano das cidades? Bem, o transporte coletivo permite a integração entre os espaços de moradia, trabalho, equipamentos sociais e atrativos turísticos, assegurando mobilidade acessível tanto à população residente quanto à população flutuante. No caso, o fluxo turístico. Em destinos turísticos, sua eficiência reduz a dependência do transporte individual, melhora a circulação interna e contribui para a democratização do acesso aos atrativos. Além disso, os sistemas de transportes bem estruturados favorecem a distribuição dos fluxos turísticos no território, minimizando congestionamentos, impactos ambientais e desigualdades nos usos dos espaços urbanos. Seria bom se isso fosse observado, né? De que forma os equipamentos e serviços de infraestrutura do turismo complementam os serviços urbanos tradicionais no fortalecimento dos destinos turísticos? Os equipamentos de serviços de infraestrutura do turismo complementam os serviços urbanos ao atender necessidades específicas da população flutuante, como informação turística, sinalização, acessos diferenciados, áreas de apoio e equipamentos de conforto. Esses elementos integrados a políticas públicas de preservação do patrimônio natural e cultural ampliam a funcionalidade dos destinos
e qualificam a experiência turística. Ao oferecer suporte adequado às iniciativas do setor, essa infraestrutura contribui para a organização do espaço turístico, aumenta a satisfação dos visitantes e fortalece a competitividade dos núcleos receptores no âmbito do Sistur. Voltando ao texto. Vamos falar agora um pouco sobre o sistema de transportes, enfatizando que o sistema viário e de transportes é condição básica para a existência do turismo, pois sem acesso, mobilidade e circulação adequadas não há fluxo turístico, nem viabilidade econômica da atividade. Os investimentos em transportes absorvem parcela significativa dos recursos públicos, dado o seu papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico regional, especialmente quando orientados à expansão do turismo. Um exemplo emblemático é o Prodetur Nordeste 1, iniciado nos anos de 1990, no qual a grande parte dos financiamentos do BID foi destinada à construção e recuperação de rodovias, evidenciando a centralidade do transporte na estruturação de destinos turísticos, embora existam diferentes modais de transporte turístico abordados no subsistema e na oferta, destaca-se que, do ponto de vista da infraestrutura, o sistema rodoviário merece atenção prioritária por sua capacidade de integração territorial, rapidez na indução do desenvolvimento regional e elevado potencial de geração de riqueza. O uso do automóvel e do ônibus é apontado como um fator que amplia as possibilidades de lazer e autonomia do turista. Por isso, o planejamento viário deve considerar não apenas critérios técnicos de engenharia e segurança, mas também aspectos funcionais e qualitativos, como tipo do pavimento, largura das vias, sinalização, número de pistas, perfil dos veículos, além da oferta de equipamentos de apoio, postos de abastecimento, comunicações, serviços de alimentação, segurança, hospedagem e atendimento de emergência. Historicamente, a construção de estradas priorizou a eficiência logística e o escoamento da produção, relegando o aproveitamento paisagístico. O plano secundário, nesse contexto, introduz o conceito de estradas turísticas, ainda pouco difundido no Brasil, mas amplamente utilizado na Europa, nos Estados Unidos. Essas estradas são concebidas para o lazer, prazer de dirigir, formando verdadeiros corredores recreativos regionais. Embora não tenham sido projetadas originalmente com esse objetivo, algumas vias brasileiras, como a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, a Estrada Velha de Santos, a Serra do Rio do Rastro e a Rio dos Santos, apresentam características compatíveis com o conceito de estrada turística. A estrada turística é entendida como um corredor cênico, composta pela via e por uma faixa territorial adjacente e por instalações complementares de recreação. Seus critérios de traçado incluem fatores
como visibilidade, topografia, vegetação, impacto visual, qualidade paisagística e presença de equipamentos de apoio, como belvederes, áreas de descanso, camping, e vale também ressaltar a importância da integração da infraestrutura de transporte com os demais componentes da destinação turística, indo além da dimensão paisagística e alcançando impactos econômicos especiais, além dos espaciais. Nesse sentido, destaca-se a infraestrutura aeroportuária e o conceito de aerotrópolis, formulado por John Cassarda, segundo o qual o aeroporto passa a atuar como os aeroportos passam a atuar como polos estruturadores do território, induzindo novas formas de urbanização. Mais do que terminais de passageiros e cargas, os aeroportos tornaram-se núcleos de concentração de serviços, hospedagem, centros de convenção e lazer, exigindo uma revisão do próprio conceito de destinação turística. Esse modelo demanda planejamento integrado do uso do solo, transporte interno, saneamento, controle ambiental e gestão dos impactos urbanos e turísticos associados. Falando um pouco sobre a organização territorial. A organização territorial é apresentada como um dos eixos mais complexos do planejamento da infraestrutura turística, exigindo, portanto, uma abordagem ou abordagens de longo prazo, geralmente superiores a 10 anos. Dando o ritmo lento das transformações urbanas, destacamos que, diferentemente de outros setores, a iniciativa privada desempenha papel predominante na conformação do território, cabendo ao poder público funções de orientação, regulação e fiscalização. O planejamento territorial é compreendido como uma atividade síntese, pois reflete a articulação entre dimensões econômicas, sociais, culturais, de lazer e turismo. Ele não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento estratégico para o desenvolvimento socioeconômico e cultural, capaz de maximizar os resultados das políticas públicas. Esse diagnóstico da organização territorial deve abranger minimamente a análise da expansão urbana, da estrutura territorial do município, da dinâmica entre áreas urbanas e rurais, da densidade demográfica, do uso do solo e da distribuição espacial dos equipamentos e serviços públicos, incluindo-se também o estudo do sistema viário urbano e rural, suas limitações, potencialidades e condicionantes de crescimento, bem como a relação entre paisagem, vida comunitária e polarização territorial. Os objetivos centrais da organização territorial concentram-se na adequação das estruturas físicas, na ordenação da expansão urbana, na implantação racional de equipamentos públicos, na preservação da paisagem e na manutenção do equilíbrio ecológico. Para isso, o poder público dispõe de instrumentos como o zoneamento, as leis de uso e ocupação do solo, o planejamento viário, os códigos de obras, a reserva de áreas para equipamentos
comunitários e incentivos fiscais e creditícios para orientar a localização de atividades estratégicas. Apresentamos ainda um conjunto de indicadores territoriais, utilizados como primeira aproximação diagnóstica, como densidade demográfica, composição do uso do solo, extensão do sistema viário por habitante e percentual de terrenos vagos, densidade domiciliar e volume anual de construções. Esses indicadores permitem avaliar a capacidade do território de suportar atividades urbanas e turísticas de forma equilibrada. Também são destacados problemas decorrentes ou recorrentes na organização territorial brasileira, como a contiguidade de usos incompatíveis, barreiras à circulação de pedestres, hierarquização inadequada das vias, congestionamento, conflitos entre topografia e traçado urbano, dificuldades de estacionamento e descaracterização da paisagem local. Nesse contexto, o estudo da cidade surge como um marco legal fundamental para a política urbana nacional, regulamentando aí os dispositivos constitucionais e oferecendo diretrizes para o ordenamento das cidades, especialmente em um país majoritariamente urbano, embora respeite as especificidades locais. O Estatuto estabelece princípios gerais que orientam a gestão urbana e territorial. E, por fim, reforçamos que o planejamento do turismo deve estar rigorosamente articulado ao planejamento urbano, tendo o plano diretor como instrumento básico e complementando-o com os planos setoriais, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico, PDDT. Essa integração é essencial para garantir coerência entre a expansão urbana, a infraestrutura, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do turismo. Professor, até que ponto a priorização histórica da eficiência e da rapidez na construção de estradas compromete o potencial turístico dos territórios? Bem, a priorização quase exclusiva da eficiência logística e da rapidez nos deslocamentos tende a reduzir o potencial turístico das estradas, ao negligenciar o valor paisagístico, cultural e recreativo do território atravessado. Ao tratar a estrada apenas como meio de escoamento da produção, perde-se a oportunidade de transformá-la em elemento estruturador da experiência turística. Essa lógica limita a geração de renda associada ao turismo de percurso, à valorização da paisagem e ao desenvolvimento de serviços complementares, reforçando um modelo funcionalista que não dialoga com o turismo sustentável, nem com o uso múltiplo do espaço. Isso pode ser visto pela bricolação do turismo. Em que medida o conceito de aerótrópolis pode redefinir positivamente ou negativamente a noção tradicional de destinação turística? O conceito de aerótrópolis redefine a destinação turística ao deslocar o eixo de centralidade do turismo para o entorno dos aeroportos, criando novas oportunidades de negócios, hospedagem, eventos e lazer. Contudo, esse é um modelo para gerar efeitos
negativo se não for devidamente planejado, como expansão urbana descontrolada, pressão sobre a infraestrutura básica e impactos ambientais significativos. Assim, a aerótrópolis exige uma revisão crítica da noção tradicional de destino turístico, incorporando critérios de sustentabilidade, ordenamento territorial e integração com os sistemas urbanos existentes. Voltando ao texto. Falando um pouco sobre custos dos investimentos na infraestrutura turística, é importante lembrar que o desenvolvimento do turismo depende de uma ampla rede de infraestrutura, como transporte, serviços públicos e equipamentos turísticos. Ao analisar os investimentos nesse setor, é necessário considerar a relação entre custos e benefícios econômicos gerados pela atividade turística. No caso da infraestrutura geral, rodovias, energia, saneamento, é difícil determinar com precisão quanto do investimento beneficia diretamente o turismo, por esses serviços também atenderem a população local e a outros setores da economia. Já na infraestrutura específica turística, como o equipamento de apoio ao visitante, é mais viável comparar o custo de investimento com os benefícios esperados, como a entrada de divisas, geração de empregos e aumento da atividade econômica. Entretanto, a avaliação econômica desses investimentos apresenta desafios. Alguns benefícios são difíceis de mensurar, como o impacto negativo de falta de infraestrutura. Por exemplo, o congestionamento de rodovias, que pode desestimular turistas a visitar um determinado destino. Além disso, os investimentos necessários ao turismo não se limitam à infraestrutura, pois também envolve alojamento, serviços e outros equipamentos. Quem compõe o custo total do desenvolvimento turístico é um outro fator importante e que muitos investimentos em infraestrutura não têm o turismo como finalidade exclusiva, o que dificulta a atribuição exata dos custos do setor. Por isso, em nível nacional, torna-se complexo calcular a parcela de infraestrutura destinada especificamente ao turismo. Dessa forma, a análise custo-benefício tende a ser mais eficaz em escala regional ou local, onde é possível relacionar mais diretamente os investimentos em infraestrutura com o crescimento da atividade turística em uma determinada área. Há um retorno máximo dos investimentos em infraestrutura turística. O investimento em infraestrutura turística deve buscar máximo retorno econômico e social, sobretudo porque envolve altos custos e, em grande parte, dependem de recursos públicos. Para alcançar maior eficiência, recomenda-se concentrar investimentos em regiões estratégicas para reduzir custos unitários, realizar um escalonamento adequado das obras, principalmente em grandes projetos como aeroportos e rodovias, e ampliar os benefícios para outros usuários além dos turistas. Nos planos nacionais ou regionais de turismo, os critérios para contabilizar gastos em infraestrutura variam entre países. Em geral, observa-se que, especialmente em destinos com base turística,
ainda reduzida, o custo da infraestrutura pode representar entre 20% e 30% do valor investido em alojamentos, podendo ser ainda maior. O planejamento do ritmo dos investimentos é essencial. Se a infraestrutura de transporte, como aeroportos, for ampliada antes da capacidade de hospedagem e serviços, haverá estruturas ociosas. Por outro lado, atrasos nesses investimentos podem gerar congestionamento e desconforto, limitando o crescimento do turismo. Muitas vezes, problemas operacionais em aeroportos podem ser resolvidos com melhor organização e gestão, sem necessidade de grandes obras. Infraestruturas rodoviárias, portos e comunicação podem gerar benefício para vários setores econômicos, não apenas para o turismo. Contudo, há casos em que os custos recaem quase totalmente sobre o setor turístico, aumentando os riscos financeiros. Alguns investimentos, como as estradas panorâmicas ou acessos a áreas turísticas, são usados quase exclusivamente por turistas e pode ter alto custo e baixa utilização. Assim, a decisão de investir deve considerar a infraestrutura, se a infraestrutura de visitantes atrairá efetivamente esse fluxo e se ela prolongará sua permanência e estimulará o desenvolvimento regional, garantindo que os benefícios justifiquem os custos. O financiamento e a execução de obras de infraestrutura turística está integrado ao conjunto geral de serviços e equipamentos necessários à economia e à sociedade. Por isso, seu financiamento e provisão normalmente envolvem o setor público, uma vez que muitos desses serviços são considerados bens públicos, destinados ao benefício coletivo. Entretanto, a iniciativa privada também pode participar, especialmente por meio de parcerias, com o poder público. Enquanto o setor privado prioriza o retorno financeiro, o setor público considera também os benefícios sociais, definindo prioridades, localização e momento dos investimentos. Como os recursos públicos são limitados à infraestrutura turística, precisa competir com outras áreas por financiamento. Para completar os recursos internos, governos frequentemente recorrem a financiamentos internacionais obtidos por meio de organismos multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, a Corporação Andina de Fomento, o Banco Asiático de Desenvolvimento e o Banco Sul. Entretanto, a falta de clareza sobre os investimentos em infraestrutura pode desestimular projetos turísticos, sobretudo em países em desenvolvimento. Além disso, a ausência de planejamento técnico adequado em alguns órgãos de turismo dificulta a definição correta das necessidades do setor, tornando essencial o uso de instrumentos de planejamento baseados na análise da demanda turística real e potencial. Bom, nós terminamos aqui o estudo do conjunto da organização estrutural, a OE. No nosso próximo encontro, nós começaremos a falar sobre o ponto mais complexo do estudo do Sistur, que é o mercado. Esteja conosco no nosso próximo encontro. Até lá, um grande abraço.